Top Chef. Oh, no! Soccer! Top Chef! Soccer! Top Chef! Disco! Aplicação da biotecnologia nas técnicas de diagnóstico sanitário. Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens ou assegurar serviços. A biotecnologia abrange diferentes áreas do conhecimento, que incluem a ciência básica, biologia molecular, microbiologia, biologia celular, genética, genômica, embriologia, etc. A química e bioquímica, e outras tecnologias, como informática, robótica e controle de processos. E um dos aspectos mais importantes é sua contribuição para o diagnóstico de doenças. Além das questões relacionadas às enfermidades dos animais, as atividades da saúde animal contribuem na saúde pública por intermédio de ações de controle de risco na produção de animais. Desta maneira, são ofertadas matérias-primas que colaboram na produção de alimentos seguros, além de atendimento ao bem-estar animal. Nas últimas décadas, no campo da biotecnologia, a identificação mais refinada de antígenos vem mostrando-se como uma nova perspectiva para o desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos, como aqueles voltados para o diagnóstico laboratorial de várias doenças. Para a exportação de produtos e subprodutos de origem animal, é necessário várias medidas sanitárias, dada a grande exigência do mercado internacional. Para o cumprimento de exigências sanitárias, a biotecnologia atua no diagnóstico de diversas doenças, tais como leishmaniose visceral, leptospirose bovina e mastite. Leishmaniose é uma doença endêmica em diversos países do mundo. Estima-se que cerca de 350 milhões de pessoas estejam expostas aos riscos de infecção e que 12 milhões sejam clinicamente afetadas pela doença. Segundo levantamentos da Organização Mundial de Saúde, cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de novos casos da doença ocorrem a cada ano, dos quais cerca de 1 a 1,5 milhão correspondem a casos de leishmaniose tegumentar, e cerca de 500 mil casos de leishmaniose visceral são registrados. A gravidade da doença no hospedeiro mamífero, no qual se enquadram o homem e o cão, alcançam desde uma lesão cutânea única, no local da picada, e que normalmente apresenta cura espontânea, até a forma visceral da doença, que pode ser fatal na forma aguda se não tratada. O cão é considerado o principal reservatório doméstico do parasita, e por isso é a maior fonte de transmissão entre o vetor e o hospedeiro mamífero. Os testes sorológicos utilizados no diagnóstico laboratorial das leishmanioses visam a detecção de anticorpos ou antígenos específicos aos parasitas. As técnicas mais utilizadas são a reação de imunofluorescência indireta, a análise de imunoabsorção por ligação enzimática, o teste de aglutinação direta e o Western blot. Hoje, se tem a phage display, que é baseada na expressão de peptídeos, proteínas ou fragmentos de anticorpos, associados a proteínas presentes na superfície externa de bacteriófagos, vírus que infectam apenas bactérias. Foram identificados, pela técnica phage display, novos antígenos de produção simples e rápida, com elevado rendimento final, que são capazes de identificar os animais que estão infectados pelo parasita causador das leishmanioses, mesmo aqueles que apresentam baixos títulos de anticorpos específicos, no caso principalmente de animais assintomáticos. Os antígenos não possibilitam reação cruzada com animais portando outras doenças que não a leishmaniose visceral, e ainda não acusa positividade em animais vacinados com as vacinas comercialmente disponíveis. Tais antígenos possibilitarão a identificação imunológica e laboratorial específica apenas de animais portadores do parasita Leishman. A técnica de phage display também pode ser utilizada para a detecção de brucelose bovina, que é uma zoonose causada pela brucela,
que pode afetar muitas espécies de animais e ocasionalmente o ser humano, resultando em consideráveis perdas econômicas e sofrimento. A Organização Internacional de Epizootias classifica a brucelose como uma importante doença nos bovinos, com impactos socioeconômicos ou para a saúde pública, e com consequências significativas no comércio internacional de animais e seus produtos. Apesar da tecnologia de Phage Display ter sido criada há mais de 25 anos, as aplicações e desenvolvimento dessa técnica estão apenas começando a ser exploradas. Uma outra conhecida doença é a leptospirose, caracterizada como uma zoonose, que são doenças infecciosas em animais que possuem a capacidade de serem naturalmente transmitidas para o ser humano. Os animais são hospedeiros primários e os humanos são hospedeiros acidentais. Os impactos da leptospirose em relação à saúde animal envolvem aspectos econômicos dentro da bovinocultura. A leptospirose está relacionada tanto de forma direta como indireta às falhas reprodutivas, como infertilidade, queda na produção de carne e leite, além de despesas com médicos veterinários, vacinas e medicamentos. A transmissão se dá no contato com urina infectada, fluidos placentários ou leite. Também pode ocorrer a contaminação quando a bactéria que está presente na água penetra no organismo através da pele lesada e até mesmo íntegra, ou quando a água ou alimentos contaminados por urina são ingeridos. Temos como diagnósticos que podem ser utilizados para a detecção dessa doença a microscopia de campo escuro, microscopia de fluorescência, cultivo da espiroqueta, soroaglutinação microscópica, ELISA, teste genômico e PCR. A microscopia de campo escuro aplica-se à observação de micro-organismos vivos sem preparação prévia. Raios luminosos são projetados obliquamente sobre o preparado pela ação do condensador cordioide. Quando encontram obstáculos com capacidade de desviá-los, como por exemplo bactérias, são refratados e atingem a objetiva, formando uma imagem com um contorno brilhante no campo microscópico. Para a microscopia de fluorescência, são utilizados fluorocromos para observar as estruturas pretendidas. Os fluorocromos utilizados são moléculas fluorescentes, com afinidade por moléculas presentes nas células, que são utilizadas como corantes fluorescentes. O cultivo do espiroqueta baseia-se em bactérias móveis helicoidais. Os flagelos dos espiroquetídeos estão localizados no interior da membrana externa, filamento axial. Os espiroquetídeos são impulsionados por rotação em ambiente líquido, mantendo a motilidade mesmo em ambientes viscosos. Por serem extremamente delgados, os espiroquetídeos não são visualizados em microscópio óptico comum, podendo ser observados somente quando tratado com sais de prata, que os tornam mais espessos. A reação de soroaglutinação microscópica é o teste sorológico recomendado pela Organização Mundial de Saúde e é amplamente utilizada como prova padrão no diagnóstico da leptospirose humana e animal. Esta reação utiliza como antígenos cultivos vivos e recentes de leptospirose e consiste principalmente na reação entre anticorpos presentes no soro contra os antígenos encontrados na superfície da leptospirose. Já o teste de ELISA baseia-se na identificação de anticorpos ou antígenos por anticorpos marcados com uma enzima, de maneira que essa enzima age sobre um substrato e a reação faz com que o cromógeno, micro-organismo que produz coloração no meio onde se encontra, mude de cor. O produto da reação, além de colorido, é insolúvel para não difundir do local da formação. Testes genômicos procuram alterações específicas herdadas, ou seja, mutações nos cromossomos, genes ou proteínas de um animal ou pessoa. Para finalizar, temos a PCR, que é a técnica mais acessível e que consiste em amplificar milhares de vezes uma região específica da molécula de DNA, de aplicação ampla, a partir de amostras mínimas, abrindo o leque de doenças
temos a mastite bovina, que é um processo inflamatório da glândula mamária, e sua incidência é predominante em rebanhos leiteiros de todo o mundo, causando prejuízos econômicos e sanitários para produtores e laticínios. Além disso, a mastite pode representar um risco potencial à saúde de seres humanos e bezerros, pois o leite pode servir como transmissor de micro-organismos patogênicos e enterotoxinas, substâncias tóxicas produzidas por micro-organismos. É possível utilizar a cultura microbiológica para identificação de vacas infectadas com a Streptococcus agalactiae. Porém, atualmente, essa técnica está perdendo espaço para a PCR e LAMP, por ser um processo demorado e trabalhoso. O teste de PCR é muito utilizado por ser amplamente acessível devido à comercialização de um kit de teste em tempo real, que detecta simultaneamente a presença de várias espécies de bactérias no leite, entre elas a Streptococcus agalactiae. A amplificação isotérmica, mediada através da LAMP, é outro método molecular de amplificação nucleica. Foi descrito pela primeira vez em 2000 e desde então foi aplicado à detecção de bactérias patogênicas, vírus e parasitas no leite, fezes, sangue, muco e poeira. Sua principal vantagem sobre a PCR é que, em teoria, a LAMP amplifica o DNA sob condições isotérmicas, podendo ser realizada a campo, exigindo apenas um banho d'água ou um pouco de calor para que a reação possa ocorrer. Em comparação com o uso da técnica de phage display na detecção da leishmaniose, temos os biosensores, que são dispositivos analíticos que utilizam um elemento bioativo ou um transdutor, sistema ou dispositivo capaz de transformar uma forma de energia em outra, para detecção ou qualificação de substâncias bioquímicas, nas mais variadas aplicações. Esta técnica representa uma ferramenta promissora na detecção de doenças, devido às suas características, como a possibilidade de construção de equipamentos simples e portáteis para monitoramento rápido e online. Por exemplo, uma pessoa seria capaz de enviar via internet os resultados de uma amostra de sangue obtida em sua própria casa. Conclui-se que a biotecnologia é de extrema importância na obtenção de técnicas e diagnósticos sanitários para animais que possuem características econômicas e sanitárias que podem afetar o ser humano. E traz diversos benefícios no geral, sendo eles o aumento da produção de alimentos, motivado principalmente pela possibilidade de acabar com a fome no mundo, possibilidade de se obter alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais, técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, como câncer ou cujos tratamentos não são tão eficientes, produção de medicamentos, além de hormônios, anticorpos e insulina, uso da biorremediação para controlar e eliminar contaminação nos ambientes, e a produção de produtos biodegradáveis para reduzir a poluição ambiental.